é Janaína Rueda, eu sou cozinheira, mãe, dona do bar da Dona Onça, casada com um cozinheiro louco, que ama gastronomia e realmente, como ele falou, o Jefferson Rueda foi meu mentor e é ainda o meu mentor. E é interessante quando o Ted me chamou para palestrar, que eu falei, nossa, eu vou falar sobre o quê, né, lá no TED? E aí eu fui ver quantos assuntos a gente tem para falar sobre gastronomia, né? E como que eu entrei na gastronomia? Eu comecei como vendedora de sapatos, aos 13 anos eu comecei a vender sapatos. Naquela época a gente não precisava ter nem carteira de trabalho, né? Aos 14 a gente tinha carteira de trabalho. E aos 14 anos, então, eu tirei a minha primeira carteira de trabalho e fui trabalhar como vendedora de sapatos e de roupas depois. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber que a escola onde eu estudava, ela era uma escola muito convencional. E eu não gostava daquele formato de escola enfileirado um atrás do outro. E na 7ª série eu comecei a dar bastante problema na escola. Eu comecei a não querer fazer parte daquilo, naquele formato. Foi quando eu parei de estudar e quis só trabalhar. E quis aprender tudo que a vida poderia me ensinar na rua. Então eu comecei a vender sanduíche. Eu comecei a fazer iogurte natural em casa, comecei a fazer uns sanduíches, então eu trabalhava em loja e vendia sanduíche. Como eu era muito boa vendedora, eu comecei então a ganhar bastante dinheiro e aí eu comecei a trabalhar como corretora de imóveis. Nada a ver com gastronomia, né? E depois, com o tempo, depois de uns 2 anos, como eu vendi um terreno muito grande e ganhei bastante dinheiro, eu resolvi então comprar vinhos e cozinhar na minha casa, com esse dinheiro que eu ganhei dessa venda desse imóvel. E a partir daí, então, eu me apaixonei por gastronomia, fui trabalhar como vendedora de vinhos. E aí conheci o Jefferson. Aí eu já era marketing de uma empresa multinacional francesa, sem nenhum estudo, quer dizer, até a 7ª série. Mas eles queriam me contratar de qualquer jeito, porque eu era muito boa em divulgação, em vendas, em ver quais eram os produtos bons da empresa e falar aquilo para as pessoas. E eu queria colocar meus vinhos no restaurante do Jefferson Rueda, no antigo Pomodoro, e eu insistia para vender vinhos para ele. E ele acabou casando comigo e não colocando nenhum vinho na carta do restaurante dele. Eu tive um filho com ele e ele continuou não colocando os meus produtos no restaurante dele. E foi muito legal porque eu comecei a me apaixonar mesmo pela gastronomia e ele foi me ensinando muitas coisas. Uma delas é desindustrializar a cozinha de casa. E ele começou a me ensinar técnicas de restaurantes profissionais para dentro de casa, porque eu era a grande cozinheira de casa. Foi quando então eu abri o Bar da Dona Onça, em 2008, com todo o apoio dele. E em 2015, mais ou menos, eu já com muito sucesso, o Bar da Dona Onça, eu já assim, com filas na porta, com pessoas indo ao restaurante para comer aquela comida de panela de pressão, aquela comida de casa, aquela comida, né, de mãe. Eu recebo um convite assim inesperado.
Um tempinho atrás, eu também tinha recebido um outro convite para fazer parte de um voluntariado nos presídios da Fundação Casa. E eu fiquei lá por 1 ano ensinando os menores, né, a serem aprendizes de cozinheiros. Depois começou a ter uma certa rebelião nas fundações e eu resolvi sair, né, fiquei de janeiro a dezembro e resolvi sair e não fazer nenhuma ação social. E aí eu recebo em 2015, no final de 2015, um convite da Secretaria de Educação para fazer parte das merendas escolares do estado de São Paulo. E essa história, ela mexe muito comigo porque eu comecei a entender como o meu país está realmente voltado para a indústria. Como realmente o meu país precisa de orientação no quesito gastronomia. E eu começo então a levantar dados e começo aí ver o que as escolas públicas estavam servindo, né, dentro, na merenda das escolas. Na minha cabeça, a gente já estava bastante evoluído. Na minha cabeça, as crianças já comiam produtos in natura, as crianças já tinham saladas, verduras. O que eu ia fazer lá era simplesmente fazer boas receitas de casa. Mas quando eu chego lá, eu começo a perceber que não é nada disso. E aquilo começa a criar uma angústia dentro do meu peito, que é inexplicável até falar isso para vocês. O quanto isso mexeu comigo. De perceber o quanto, seja o presidente da República ou seja o Gari, todo mundo está no mesmo nível praticamente de orientação de comida no Brasil. E isso, gente, é assustador. Você chegar numa escola e ver tudo enlatado, ver tudo em pouches. Pouches são saquinhos como uíscas de gato. Sabe aquela uíscas que você dá para gato? Que eu também já acho ruim dar para o gato. Vocês imaginam para uma criança ou para um ser humano. E você vê, né, as propagandas da televisão que falam: poxa, o Brasil é agro, ele é pop, ele é tech. E aí você chega, né? A gente ri para não chorar mesmo. Porque você chega numa escola pública e você vê que o país quer agro, pop e tech, como eles dizem pra gente, tá todo industrializado. Se nós somos o celeiro, né, nós brasileiros, né, a agronomia, a agricultura, a agropecuária, se ela é celeiro da alimentação no mundo, por que raios, como dizem os portugueses que nos colonizaram, por que raios a gente ainda está comendo coisas industrializadas, se nós somos os produtores de tudo isso, se nós temos terra para isso? E aí vem a pergunta: o que será que a gente come em casa, né? O que será que a gente está dando para o filho da gente? O que será que a gente está comendo? O que será que a gente está comprando dentro do supermercado? Porque para isso estar acontecendo nas escolas públicas, o poder público, o judiciário, o Ministério Público, nós, todo mundo está comendo isso também. A gente também está comendo a indústria. Então está na hora de todos nós pensarmos em como a gente vai rever todos esses pontos. Muito bem, quando eu entro nessa empreitada, junto com o secretário que percebeu que realmente nós estávamos desorientados, ele me dá total autonomia para mudar, para fazer a mudança dentro das escolas.
E durante 4 anos, gradativamente, nós fomos mudando esse cardápio. E nós fomos transformando tudo que era enlatado em produtos in natura. E uma vez que eu fiz parte, como voluntária, de um projeto dentro de um presídio, acreditei nos presidiários, acreditei que eles pudessem ter uma profissão, fiquei com eles lado a lado, eles trabalhando com faca, confiando neles e nunca me aconteceu nada, por que que eu não ia confiar na política do Brasil? Por quê? Então eu resolvi confiar no poder, né, no nosso poder público e na nossa política pública. Muito bem, foram 4 anos lindos, onde 2.000 escolas começaram a comer, né, nesses 4 anos, de 50 em 50 escolas, foi aumentando no decorrer desses 4 anos. E no final de 2018, essas crianças estavam comendo um cardápio totalmente in natura. Então quer dizer que a gente consegue fazer. Quer dizer que o nosso país realmente está preparado para isso. O que ocorreu é que no final agora de 2019, né, no final de 2019, a gente já está em 2020, é isso? Nossa! Eu fiz tanta coisa que parece que eu estou em 2020. Gente, eu sou uma aquariana mesmo. É isso. Eu faço tanta coisa que eu já estou lá em 2020, gente. Não, no final de 2019, então... 18. Olha só. Futurista, sou muito futurista. E eu recebo a notícia que os meus treinamentos tinham sido cancelados. E eu falei, mas por quê? Como assim? Né? Eu confiei na política pública. Eu quero confiar na política pública do meu país. Ponto final. Assim como eu quero acreditar nos presidiários, assim como eu quero acreditar em qualquer pessoa. Né? Quero acreditar em todos que me cercam, quero acreditar em tudo. Por isso eu estou aqui, porque eu acreditei no TED e eu estou aqui. A gente precisa acreditar em pessoas. E ocorreu que esse projeto, né, acabou, encerrou, eles cancelaram os meus treinamentos e hoje a merenda escolar está de volta totalmente industrializada e totalmente enlatada. E aí eu me pergunto, em quem a gente deve confiar? Como é que a gente deve confiar? Como é que a gente tem que lutar? E aí eu brinco, né? Poxa, é hora muitas vezes da gente bater panela no lugar certo. Será que a gente está com a energia boa de conseguir realmente cobrar as coisas que realmente são importantes? Será que a gente não reclama demais de muitas coisas e deixa de reclamar de outras? O que será que a gente está falando e o que será que a gente está fazendo sobre alimentação? Porque se vocês pararem para pensar, nós nos alimentamos aqui no Brasil 3 vezes por dia no mínimo, né? Café da manhã, nós temos em abundância, né? A comida aqui é abundante mesmo. Café da manhã, almoço e jantar. E essa abundância de comida, ela vem da onde, hein? E ela tá onde? E como é que a gente está comendo? O que será que tem dentro da nossa geladeira? A gente precisa pensar nisso, porque a cada refeição que a gente faz, a gente vai transformar o mundo. Ah, mas eu sozinha não. Aqui é uma sala de 300 pessoas, tem outra sala que eu vou dar palestra hoje de 200 pessoas, tem mais milhares de cozinheiros falando sobre exatamente o que eu estou falando no mundo todo. E é um trabalho de formiguinha.
Mas a conscientização de cada um de nós de recuar de produtos ruins, rapidamente a indústria vai mudar. É rápido. E é fato. Só depende mesmo de nós. Nós precisamos cuidar a cada dia de qualquer coisa que entre dentro da nossa geladeira. E a gente tem que cuidar de tudo que a gente está dando para o próximo, alimentando o próximo. A gente sabe bem, né, que as doenças estão aí, estão acontecendo. E por que será que essas doenças todas estão acontecendo? Porque eu tenho certeza que cada um de vocês, como eu, pelo menos tem uma pessoa que vocês saibam que está com câncer. Ou um amigo do amigo, ou alguém. Há uma epidemia. E a gente não sabe exatamente o porquê. O que eu sei é que eu preciso ajudar. E eu sei que eu preciso passar essa informação para frente. O que eu sei é que a gente tem que cuidar de tudo ao nosso redor. A gente chega num avião, a gente vai viajar. O que servem pra gente dentro do avião? A gente fica doente e a gente vai para um hospital. Vocês já viram a comida de hospital? Como é servida? Os hospitais têm coragem de servir pra gente caixinha de suco industrializado. Que isso? Se a gente tá doente dentro de um hospital, a gente está precisando de vitamina, de produtos frescos. Como é que a gente deixou isso acontecer? E ninguém reclama. Ninguém reclama, ninguém faz carta, ninguém fez carta aberta. Ninguém está reclamando, a gente tem que reclamar. Eles precisam melhorar. Faz parte, é o que estão dando pra gente comer. Se você está trancada dentro do hospital, você não tem opção. Você é obrigado a comer aquilo. Uma criança que está numa escola pública, ela não pode levar um lanche de casa, ela tem que comer aquilo. A gente tem opção, mas tem gente que não tem opção. E a gente precisa lutar pela gente e por aqueles que não podem fazer nada. Bom, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Eu acho que essa é a principal missão pela qual me fez estar aqui com vocês. E eu vim aqui só para deixar um pontinho de interrogação. Todos os dias, quando vocês abrirem a despensa de casa ou a geladeira da casa de vocês, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho no que a gente falou aqui. Tem inúmeras razões pelas quais nós precisamos batalhar por isso. Uma é que existe uma fila também, né? E essa fila, a gente não sabe qual é o lugar que a gente tá. A gente só tem uma certeza na vida: nós somos mortais. Se nós somos mortais, existe alguém que vem depois da gente. Porque a gente vai. E se a gente vai, deve ter algum motivo. A gente não sabe bem qual é. Mas a única coisa que a gente sabe é que esse mundo fica e a gente vai. Então vamos deixar alguma coisa, algum legado, e vamos tentar ter algum propósito nessa vida. E pela alimentação a gente consegue realmente transformar esse planeta. Muito obrigada, gente.